A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Que alegria podermos estar juntos mais uma vez. Desejo que todos estejam bem e em paz. E hoje, amado professor, nós vamos para mais uma aula de instrução. Desta vez, na lição de número 5, na revista da Escola Bíblica Dominical, Os Milagres de Jesus. E caminhamos para a página de número 29, onde vamos falar hoje da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Muito bem, na página de número 29, nós colocamos como texto áureo o livro de João, no capítulo de número 6, o versículo 10 e 11, que diz assim o versículo 10. Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Muito bem, amado professor. Após o texto áureo lido, nós vamos compreender quais são os objetivos desta lição. E aqui nós extraímos da lição 4 principais objetivos. Que o primeiro é aprender sobre o milagre da provisão e da doação. O segundo objetivo desta lição é entender sobre a autoridade de Jesus sobre a criação. E o terceiro objetivo é compreender que somos chamados à prática da fé. Quarto e último objetivo é aprender que Jesus ensina sobre a sabedoria de se trabalhar em equipe. Muito bem, como sempre, destacamos a importância da sensibilidade espiritual do professor para primeiramente ler e entender a lição a ser transmitida à igreja. A multiplicação dos 5 pães e 2 peixes para cerca de mais de 5.000 pessoas é o 4º milagre de Jesus. E alguns teólogos, às vezes, dizem que variam de posição dependendo do evangelho que se consulta. Mas a maioria deles afirmam ser a multiplicação dos pães e peixes como o 4º milagre de Jesus. E é esta tese que a gente defende. Muito bem, observe que este evento que alimenta uma multidão é um dos poucos relatados em todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E dentro deste contexto, nós vamos aprender sobre o milagre da provisão e doação, que está descrito na página de número 30, na introdução desta lição. Já sabemos que esses acontecimentos extraordinários de Jesus vão além de simples eventos sobrenaturais. Eles, sem dúvida alguma, simbolizam fé, amor e transformação espiritual e, principalmente, amados irmãos, a revelação do reino de Deus. Não é a questão de milagre por milagre, mas cada milagre descrito na Bíblia Sagrada vem reforçando a idoneidade de Cristo e observando a cada expressão da divindade. E temos conceitos-chave: Deus, Jesus Cristo, como seres específicos com autoridade sobre aspectos da vida e do universo. A essência divina, onde a própria natureza ou qualidade ou ser divino sagrado traz a revelação ou a visibilidade do divino, Jesus como plenitude da divindade e com poder e autoridade celestial para realizar milagres, difundindo assim o reino de Deus. A multidão foi atrás de Jesus por causa dos milagres que o Senhor havia realizado.
Isso deixa claro que a motivação de procurar a Jesus não era por causa da fé e nem por querer conhecer a Jesus, mas estavam à procura de algum benefício pessoal. Na página de número 30 da nossa revista, na introdução, o escritor relata claramente esta questão do milagre da provisão de Cristo e a doação em si. A multidão, ela procurou o Senhor Jesus e ele deixou claro a motivação deles. Obviamente, os camponeses viviam em meio a uma luta silenciosa, mas intensa. As colheitas frequentemente eram insuficientes e muitos deles dependiam de doações para sobreviver. Este estado de necessidade gerava um clamor, não só por alimento físico, mas também por nutrição espiritual. A oração se tornava um refúgio, mas não era suficiente para preencher a mesa vazia. Daí o milagre da provisão e alimentação dos 5.000. Muito bem, queridos irmãos, dito isto, precisamos ter sempre em mente os objetivos da lição, que é aprender sobre o milagre da provisão e da doação, entender sobre a autoridade de Jesus sobre a criação, compreender que somos chamados à prática da fé e Jesus ensina sobre a sabedoria de se trabalhar em equipe. Dito isto, vamos entender um pouquinho sobre a autoridade de Jesus sobre a criação. E lá na página de número 31, em 1.1, vamos ver um pouquinho sobre essa autoridade de Jesus, mas tendo sempre em mente que precisamos entender sobre a autoridade de Jesus sobre a criação. E aí, nós vamos entender que curar cegos, ressuscitar mortos ou acalmar tempestades demonstra naturalmente que ele possui poder que transcende as leis naturais do espaço, do tempo e também do físico. Isso nos faz compreender, irmãos, que o reino de Deus atua por meio dele e que ele é a encarnação do propósito divino. Milagres frequentemente exigem fé. E esses atos milagrosos, queridos, tornam-se sinais de que Deus está presente e atuando no mundo. A lição espiritual aqui, amado professor, é que a confiança em Deus abre a possibilidade da transformação e da cura. Que vários milagres carregam significados simbólicos, são o simbolismo moral e espiritual, como transformar água em vinho, que simboliza a nova aliança de abundância e alegria no reino de Deus, ou multiplicar pães e peixes, que demonstra a providência divina, mostrando que Deus cuida das necessidades humanas, físicas e espirituais, como também a libertação do pecado e de forças que afastam o homem de Deus. Ao observar os atos de Jesus, os discípulos e espectadores são chamados a reconhecer que Deus age na dimensão espiritual e também social, promovendo reconciliação e principalmente a esperança e a dignidade humana. Muito bem. Dito tudo isto, aprendemos sobre o milagre da provisão e doação, entendemos um pouquinho sobre a autoridade de Jesus, sobre a criação. E agora, queridos irmãos, vamos compreender também um pouco sobre fé, que somos chamados à prática da fé. Em Tiago 2, versículo 26, a palavra de Deus vai nos dizer: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Mateus 9, 29 vai dizer o seguinte: e ele, tocando nos olhos dele, disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. Lá em Lucas 17, no versículo 6, Jesus respondeu:
Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. E aí, o teste da fé para muitos, e principalmente lá em Filipe e André, que vocês conhecem a história, onde Jesus testou os discípulos para ver se confiavam em sua provisão, confrontando-os com a escassez de recursos. Aí, queridos, o texto grego de Marcos 6,44 deixa claro que a frase de 5.000 homens na multiplicação de pães e peixes significa 5.000 adultos do sexo masculino. E lá em Mateus, no capítulo 14, 21, vai nos tirar todas as dúvidas, acrescentando a declaração, além de mulheres e crianças. E aí você vai observar, olha só a dimensão do milagre, professor. Bem, em resumo, Mateus 14 nos ensina a manter o foco, a fé em Jesus, mesmo em meio às tempestades e não apenas na questão do medo. Veja bem, confiar que Deus provê e cuida de nós em toda e qualquer situação, clamar a Ele quando a fé vacila, pois Ele nos ergue, e disso nós sabemos e muitos de nós temos essa experiência individual. E aí, a fé nos move, queridos, a viver com coragem e integridade, e aí é mesmo diante dos desafios. Muito bem, dito tudo isto, como eu costumo dizer, né? Por último, e não menos importante, vamos aprender que Jesus nos ensina sobre a sabedoria de se trabalhar em equipe. É o quarto objetivo da lição e está descrito lá na página 32 e 33. A partilha dos pães, querido professor, gerada por amor, os fez ver que aquele milagre começou com a oferta de quem? Com a oferta de um menino, ensinando que nas mãos de Jesus, pequenos recursos são suficientes para grandes propósitos. Por isso, entendemos a importância da contribuição. Se você não pode muito, faça o pouco. Faça o pouco que você pode, mas faça. Se não pode contribuir muito, contribua com o pouco que você tem, mas contribua. E aí outro ponto importante que precisamos destacar é que muitas vezes as pessoas querem trabalhar sozinhas, muitas vezes em busca de reconhecimento e honra, e se sobrecarregam com as atividades a serem realizadas e muitas vezes, professor, sendo prejudicial à sua própria saúde. Mas Jesus, nesta lição, principalmente, nos ensina a trabalhar em equipe, a dividir tarefas. E aí, olha que coisa extraordinária, né? Jesus demonstra sabedoria na organização deste povo e estabelece uma ordem. Ao ler a lição, você vai entender isso daí. Primeiro, Jesus ordenou que a multidão se assentasse em grupos, demonstrando o quê? Cuidado com a ordem e organização. 2. Houve abundância e a graça se manifestou a todos. Após todos comerem, sobraram 12 cestos cheios. Isso simboliza que a provisão de Jesus, ela é completa e abundante. 3. Por último, e aí agora já caminhando para encerrarmos, podemos refletir sobre quais lições espirituais podemos extrair desta lição. Sem dúvida alguma, professor, aprendemos que Jesus é o pão da vida. A multiplicação aponta para a necessidade de saciedade espiritual e não apenas física. A necessidade de confiar que Deus pode suprir toda e qualquer necessidade.
aprendemos também nesta lição que um coração cheio de gratidão manifesta-se exatamente na atitude de reconhecer o provedor. E aí, observe você que Jesus deu graças antes de partir o pão, ensinando aqui a importância de agradecer pelo que se tem. Por último, Jesus trabalhou em equipe. Não só delegou funções e tarefas, mas sabiamente Jesus envolveu os discípulos na distribuição de tarefas, ensinando a importância não só de ter o conhecimento, mas a humildade necessária para ter a cooperação no ministério que exercia e no serviço ao próximo. Muito bem, em resumo, não se ache a última bolacha do pacote. Você não é melhor do que ninguém. Não basta ter palavras, mas sim atitudes que se coadunam com os exemplos de Jesus. Os milagres de Jesus, professor, representam um testemunho extraordinário do poder de Jesus, um convite à fé e uma mensagem de transformação interior e social, cujo significado continua relevante, tanto para a compreensão espiritual como para a vida moral e ética na vida diária de cada um de nós. Bem, espero que você tenha compreendido a instrução. Observe os objetivos a extrair da lição, tanto os objetivos físico, material, como os espirituais também. E que você consiga trazer uma boa lição, um bom aprendizado para a igreja. E que, se tiver dúvida, como digo sempre, volte o vídeo, volte o áudio, ouça de novo, faça as anotações que julgar importante, leia a lição e aí você monta a sua aula, não apenas lendo a lição da revista, mas sempre acrescentando algo novo que o Espírito Santo de Deus traz a cada um de nós. E por último, converse com o seu pastor, um momento de chamar a igreja para a oração do milagre. A gente tem feito isso na sede, algumas igrejas têm feito isso, e, irmãos, tem sido uma bênção na vida da igreja, milagres têm acontecido, coisas extraordinárias Deus está fazendo, e já temos testemunhos extraordinários aqui na sede. Então, você, professor, combine com o seu pastor o momento de fazer a oração, quem vai fazer a oração, para que consiga envolver a igreja nos milagres de Jesus e a viver milagres que Deus tem preparado para cada um de nós. Dito tudo isto, boa aula e que Deus vos ilumine neste momento e nesta lição. A paz do Senhor Jesus. Grande abraço, meu irmão, do pastor Wyverlake. Deus abençoe.